Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Cleiton Moore e hoje eu vou trazer uma curiosidade biológica, vamos dizer assim. Eu vou perguntar, por que houveram animais grandes, né? Por que existiram animais grandes, né? Hoje em dia eles não existem, a gente só não conhece, como é que é? Por que teve antes e não tem hoje, né? Vocês já se perguntaram isso? Por exemplo, os titanossaurides e tal, por quê, né? Vamos debater um pouco sobre isso. Então vamos lá. Bem, animais grandes já houveram alguns momentos da existência, né? O que a gente chama de megafauna. Megafauna ela pode ter sido extinta há pouco tempo atrás, a gente pode considerar alguns animais hoje como megafauna, talvez, né? E também a gente tem, por exemplo, dinossauros. Quando a gente fala de animal grande, a gente pensa logo em dinossauro, né? Dinossauro imenso, aquele negócio colossal, não sei que tamanho, papapá, aquele negócio principalmente no grupo dos saurópodes. Mas você já pensou em, por exemplo, uma libélula de 1 metro? Jesus Nazareno. Né? Uma Meganeuramonii, por exemplo. Um bicho imenso, né? Porque uma libélula desse tamanho, né? Agora uma libélula. A tua libélula aí já tá muito grande. Mas tem libélula desse tamanho. É uma libélula, pá! Uma prastada de libélula, uma libélula, um Yamega, né? Então assim, vamos também pegar a referência, né? De onde é que tá, como é que é e tal. E para cada caso, na realidade, é um caso diferente. Como se sabe, a seleção natural, ela influencia em como os animais vão se portar, como eles evoluíram na realidade, né? Quais foram as dificuldades que eles passaram. E para se ter um tamanho grande, a gente precisa de, no mínimo, né? Alimento suficiente para se desenvolver, né? Para poder conseguir ali. Talvez uma rapidez metabólica para poder crescer rapidamente em pouco tempo, sabe? De um pedaço de um pouco pequenininho para um grande, como as aves fazem, né? De um tamanho relativamente pequeno para um tamanho relativamente grande para a própria ave, né? Então um crescimento aí relativamente rápido. Pelo menos isso. E uma associação muito grande também feita é o oxigênio. E aí a gente pode entrar em várias coisas. Para começar, a gente pode falar, como eu falei, da Meganeuramonii, que era uma libélula muito grande, e outros tipos de insetos eram grandes nessa época, a época carbonífera. Tem-se, por estudo, uma estimativa que lá tinha mais oxigênio do que hoje em dia tem. Então, por causa disso, tinha uma metabolização mais efetiva do alimento, porque quando respirava e pegava aquele oxigênio, conseguia queimar mais o alimento, e essa queima maior do alimento aumentava a quantidade de energia disponível dentro do ser para que ele pudesse absorver e pudesse crescer. Então só esse fato de ter mais oxigênio, ela poderia crescer mais. Então é uma das justificativas de um dos tipos de animais grandes. Mas essa justificativa ela não pode ser associada, por exemplo, aos mamutes ou aos saurópodes. E aí o que foram nesses dois casos? No caso do saurópode, eu já tenho até vídeo aqui no canal falando sobre, existe uma série de fatores. Crescimento rápido, muita alimentação feita, tinha toda uma estrutura por trás. No caso dele não era que tinha mais oxigênio, mas sim um pulmão mais efetivo para poder retirar o oxigênio, que são os sacos aéreos que as aves têm, né? Então quando ele respirava, enchia os sacos, já ia fazer a extração do oxigênio. Quando ele colocava para fora, quando ele expirava, que ia sair dos sacos, desmurchava os sacos que... O pulmão da ave é lindo. Parece uma tartaruguinha, meu Deus, coisa mais linda desse mundo. Loucura. E aí quando saía o ar, também se pegava esse oxigênio e aí ele poderia absorver. Inclusive é um dos motivos, não só por essa eficiência da absorção do oxigênio, mas também por trazer leveza aos ossos, porque eles ocupam os lugares dos ossos, que faz com que as aves voem. E que no caso dos saurópodes fazia com que eles conseguissem manter aquele tamanho colossal e se mover sem dar superaquecimento, sem ficar tão absurdamente pesado, apesar de seus tamanhos. Então isso era a eficiência energética trazida, não porque tinha mais oxigênio, mas porque o metabolismo era adaptado para melhor captar a eficiência desse oxigênio. Inteligência pura. Então isso tudo era convertido de uma forma que funcionava. Tinha outras coisas ali envolvidas também ali nele, né? Como eu falei, muita alimentação era uma delas e o crescimento rápido também, ok? Vamos dizer que o bicho nasce com uns 10 centímetros. Pensar que esse bicho ele vai crescer devagar e ele tem que chegar, sei lá, em 100 metros, 100 metros não, tá aqui 20 metros, quantos anos
ele ia demorar para chegar nesse tamanho. Ele provavelmente seria abatido muito antes, por causa desse tipo. Então, tipo, meio que não adianta nesse coisa. Então, para crescer, para ficar colossal assim, era mais ou menos essa questão. No caso dos mamutes que eu citei, a referência já é outra. É o efeito Bergman, que diz que os mamíferos e as aves, porque são animais de sangue quente, eles aumentam de tamanho quando estão em lugares muito frios. Por quê? Porque eles precisam metabolizar mais e que o calor tem que ficar preso. Então ele começa a criar como se fosse um grande fogão dentro deles para poder queimar mais comida, para dar mais eficiência ali. Ao passo que eles começam a criar mais camadas de gordura para poder ter mais reservas e para diminuir a troca térmica, para não perder tanto calor para o ambiente. E aí, no caso dos mamíferos, os pelos, acima no caso das aves, seria as penas. Então, eles aumentam a eficiência por dentro da geração de energia e eles aumentam a retenção da energia através de gordura e afins, né? E diminuem a taxa de troca térmica para eles não perderem. Então tudo isso faz com que eles fiquem grandes cada vez mais. Então eles vão crescendo, no frio eles crescem, no calor eles encolhem. É o chamado efeito Bergman ou regra Bergman, que fala sobre isso. Então no caso dos mamutes foi esse o caso deles crescerem muito. Como vocês podem ver aqui, eu já falei de 3 condições, né? Uma, o ambiente gerar essa energia de forma fácil, que é o aumento do oxigênio. A outra delas era a eficiência do metabolismo, né, que foi no caso dos sacos aéreos, e o efeito Bergman, que também é a eficiência do metabolismo, mas de uma outra forma que foi feita. Né? Então a gente já tem pelo menos 3 condições que faziam com que os animais ficassem grandes. Mas quão grande isso seria? Quem é maior, dinossauro ou mamífero? Qual deles é? Isso é uma briga que fica difícil. Por quê? O grupo dos titanosaurídeos, principalmente os exemplares Patagotitan maiorum e Argentinosaurus huiculensis, eles chegavam até 40 metros. Se estima que até 40 metros de comprimento, ali entre 32, 37, até no máximo ali 40. Só que o peso deles era, do Argentinossauro, em torno de 90 toneladas. Enquanto o Patagotitan, 70 toneladas. Tá, em terra, esses provavelmente foram os animais maiores que a gente já teve na existência no geral, né? No sentido de volume, peso, tamanho, etc. Por quê? Porque o elefante africano hoje, ele tem... Então, no livro que eu tinha ali, tem falado que era 5 metros. Aí alguns lugares falam que é de 4 a 6, no lugar que é 4 a 7, no lugar que é 5 a 7. Mas enfim, em torno ali de 5 metros de altura, e ele chega ali entre mais ou menos 6 toneladas. Então, ele não trisca os dinossauros, né? Tô falando no hoje em dia. Mas, no caso do hoje em dia, a gente tem um mamífero que é muito grande e que se compara ao dinossauro, sim. A gente tem a baleia azul. A baleia azul, ela tem mais de 30 metros. Ela passa dos 30 metros, 33, 32, um pouquinho mais às vezes, mas ela fica ali nessa média, em torno disso. Só que, ou seja, ela chega bem perto do tamanho máximo do dinossauro, né? Só que acontece, de tonelada, ela vai de 150 a 200 toneladas. Então ela é muito mais pesada do que o Patagotitan, é muito mais pesada do que o Argentinossauro, nem se compara. Os dois juntos não dá ela. Só que aí a gente também sabe que ela alcança esse peso todo porque ela tá no mar. Então ela não precisa elevar o corpo dela acima da terra, né? Ela não precisa se locomover com aquela... Mas ela gasta bastante energia, mexe na nadadeira, ela tem que se alimentar incessantemente. O filhote ele já nasce imenso, o filhote. Uma gestação também dessa questão, a alimentação, que inclusive amamentar é uma vantagem mamífera, não só do ponto de vista que eu tô falando de caracterizar mamífero, mas como também trazer uma vantagem realmente, porque faz com que o macho e a fêmea, os pais, não tenham que caçar para trazer para o filhote. O filhote vai ter um alimento ali mesmo se tem escassez de alimento. Claro que isso compromete um pouco a eficiência da fêmea, mas aí pode a fêmea ficar com os filhotes, cuidar e alimentar, enquanto o macho vai lá buscar, enfim, esse tipo de coisa que deu uma vantagem de sobrevivência, né? E a baleia tem isso também. Associa também a manutenção ao desenvolvimento do cérebro e outras características do mamífero. Eu faço um vídeo sobre mamíferos depois, tá? Isso aqui eu só tô dando uns spoilers, vamos dizer assim, um negocinho aqui.
né? E aí fica a pergunta pra você, quem é o maior bicho? Quem é o maior bicho que já existiu? Foi a baleia azul ou foi um saurópode, né? Ou será que a gente ainda tá por descobrir qual é o maior bicho de todos os tempos? Mas uma observação que deve ser feita é a gente lembrar que a gente precisa cuidar do ambiente, né? Da Terra, o ecossistema Terra, vamos dizer assim, como um todo. Porque senão, assim como o Patagotita e o dinossauro, a baleia azul vai ficar só nos registros, né? Não vai ter mais na vida real e a gente vai deixar de ver algumas coisas aí, né? Isso se a humanidade continuar. O mais adaptada que ela seja, né? Porque catástrofes climáticas estão acontecendo aí à torta e à direita, né? Mas enfim. Espero que tenham gostado. Então curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. E se não sabem o que escrever, escrevam quem é maior. E é isso. Valeu!